Olá, que bom ter você aqui. Hoje quero conversar sobre algo que mexe com o coração de todos nós, em algum momento da vida. A fé, mais especificamente, por que continuamos a acreditar, mesmo quando tudo parece dizer o contrário? Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez um sonho pareça distante demais, uma situação pareça sem solução, ou a dor que você sente pareça insuperável. É nesses momentos que a pergunta surge, quase como um sussurro no fundo da mente: por que continuar acreditando? Vale a pena? Eu entendo perfeitamente esse sentimento. Todos nós já estivemos lá. Olhamos para os nossos problemas e eles parecem montanhas gigantescas, impossíveis de escalar. Olhamos para os nossos recursos, nossa força, e nos sentimos tão pequenos, tão incapazes. A lógica humana nos diz para desistir, para sermos realistas, para aceitar a derrota, mas existe uma força dentro de nós, uma centelha de esperança que se recusa a apagar. E é sobre essa centelha que quero falar hoje. A resposta que tem sustentado gerações e gerações, que tem sido a âncora em meio às tempestades mais furiosas da vida, está numa promessa simples, mas profundamente poderosa, encontrada na Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, lemos: porque para Deus nada é impossível. Vamos parar um pouco e absorver essas palavras. Não é algumas coisas são possíveis, nem a maioria das coisas é possível. A promessa é absoluta. Para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Isso muda tudo, não muda? Quando baseamos nossa fé não na nossa própria capacidade, mas na capacidade infinita de Deus, a perspectiva se transforma. Aquela montanha que parecia intransponível para o Criador do Universo, que formou as montanhas com a sua palavra, ela não é nada. Aquele diagnóstico assustador, para o Deus que soprou o fôlego da vida, a cura é uma possibilidade real. Aquele relacionamento quebrado, para o autor do amor e do perdão, a reconciliação pode acontecer. Acreditar não é negar a realidade dos problemas. Não é fingir que a dor não existe. Acreditar é olhar para a realidade do problema e, ao mesmo tempo, enxergar uma realidade maior. A realidade do poder de Deus é escolher focar não no tamanho da sua tempestade, mas no tamanho do seu Deus. Pense na história de Abraão e Sara, já em idade avançada. Muito além da capacidade humana de ter filhos, eles receberam a promessa de que seriam pais de uma grande nação. Humanamente falando, era ridículo, era impossível. Sara até riu da ideia, mas a promessa não dependia da biologia de Sara ou da idade de Abraão, dependia de quem fez a promessa: Deus. E porque para Deus nada é impossível, Isaac nasceu. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho, o exército egípcio vindo atrás, o mar intransponível à frente. Fim da linha, certo? Do ponto de vista humano, sim. Mas Moisés ergueu seu cajado, e o mar se abriu, porque para Deus um oceano não é uma barreira, é um caminho. Pense em Davi, um jovem pastor, diante do gigante Golias. A lógica, a experiência militar, o tamanho, tudo dizia que Davi seria esmagado. Mas Davi não foi lutar com sua própria força. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. A sua fé não estava na sua funda ou na sua pedra, mas no Deus que poderia guiar aquela pedra ao lugar exato. E o gigante caiu. Essas não são apenas histórias antigas para nos inspirar. São demonstrações práticas de um princípio eterno. O mesmo Deus de Abraão, de Moisés e de Davi é o nosso Deus hoje. O poder dele não diminuiu com o tempo. A sua capacidade de fazer o impossível na sua vida é a mesma. Então, quando a dúvida tentar invadir seu coração, quando as vozes do medo e do desânimo gritarem que você deve desistir, lembre-se,
A sua fé não se apoia em circunstâncias favoráveis. Ela não se apoia na sua própria força ou inteligência. A sua fé se apoia no caráter imutável de um Deus para quem a palavra impossível simplesmente existe em seu vocabulário. Continuamos a acreditar, não porque somos fortes, mas porque Ele é. Continuamos a acreditar, porque vemos uma saída, mas porque confiamos naquele que é o caminho. Continuamos a acreditar não por ingenuidade, mas porque conhecemos o histórico de Deus. Ele é especialista em transformar fins em recomeços, em transformar túmulos em jardins, em transformar a morte em vida. A cruz é o maior exemplo disso. O que poderia ser mais final, mais impossível do que a morte? Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Para os discípulos era o fim de tudo. A esperança estava morta. Mas ao terceiro dia, a pedra do túmulo foi removida. A morte não pôde detê-lo, porque para Deus, nem mesmo a morte é impossível. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia máxima de que a nossa fé não é em vão. Se Deus pôde vencer o nosso maior inimigo, a morte, o que Ele pode fazer na sua vida? Talvez o seu impossível hoje seja a restauração da sua saúde. Talvez seja a salvação da sua família, talvez seja a libertação de um vício que te aprisiona há anos, talvez seja a provisão financeira para pagar as suas dívidas. Seja qual for o seu Golias, seja qual for o seu mar vermelho, eu te convido a mudar o seu foco. Pare de medir o tamanho do seu problema e comece a contemplar a grandeza do seu Deus. Pegue essa promessa de Lucas 1:37 e a transforme na sua declaração diária. Quando acordar, diga para si mesmo: para o meu Deus, nada é impossível hoje. Quando a ansiedade bater, respire fundo e declare: eu sirvo um Deus para quem nada é impossível. Antes de dormir, entregue suas preocupações e descanse na verdade de que para Deus nada é impossível. Acreditar é um ato de coragem. É uma escolha diária de confiar no invisível mais do que no visível. É uma decisão de ancorar sua alma na rocha firme do poder de Deus, em vez de ser levado pelas ondas instáveis das circunstâncias. Então, por que você continua acreditando? Porque o seu Deus é maior que o seu medo. Porque a promessa dele é mais real que o seu problema. Porque a sua fidelidade é a sua segurança. Você continua acreditando porque você sabe, no fundo da sua alma, que você não está sozinho nessa jornada e que aquele que está com você é o Deus do impossível. Não desista, não retroceda. Continue firme, continue orando, continue confiando, continue esperando. O seu milagre pode estar a apenas uma decisão de fé de distância. Lembre-se, o que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Espero que esta mensagem fortaleça o seu coração e renove a sua esperança. Se este vídeo te abençoou, compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Que a sua fé seja fortalecida e que você veja o impossível se tornar realidade em sua vida. Um grande abraço e até a próxima.